Muito bem, pessoal, boa noite então a vocês que estão nos vendo aí nesse momento. Estamos iniciando o terceiro dia dessa jornada de 9 dias de matemática preparatória para o Enem 2022. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos entrar na área de competência 2. Vamos trabalhar a parte de geometria, tá certo, pessoal? Na parte de geometria a gente vai ver algumas questões relativas a posição, forma, ponto de vista. Além disso, vamos também resolver problemas que envolvam cálculo de figuras planas e espaciais. Triângulo, equilátero, quadrado, retângulo e círculo. Além disso, ele também trouxe os sólidos geométricos, cone, que mais? Paralelepípedo, cilindro e cubo, né? Então, ele trouxeram essas questões relativas. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo do nosso terceiro dia. A 144, né? Estamos trazendo uma questão que envolve ponto de vista. Ele nos traz uma figura e quer que você indique quais são as figuras que compõem essa figura aqui. Olha só que interessante, né? Vamos à questão. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentada na figura. Está aqui essa figura aqui formando, cada linha dessa é uma haste metálica. Bem, as hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Então está dizendo que essas cinzas mais claras são do mesmo tipo, do mesmo tamanho e da mesma espessura. Olha, então da mesma cor. Ó. Então elas têm a mesma espessura, são todas congruentes. Quer dizer o quê? Que tem a mesma medida. Esse tamanho é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. E professor, mas não é. Peraí, você está vendo uma figura que está representada no plano, mas ela é uma figura espacial. Então ele está dizendo que tem o mesmo tamanho. Isso que vale. Essas cinza um pouquinho mais escuro, também o mesmo tamanho, né? E a mais fininha aqui, também o mesmo tamanho. Aí ele pergunta, de acordo com isso, com base na proposta apresentada, nem coloquei o laser aqui, com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? Veja bem, olha a pergunta. Com base nessa proposta, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pelas hastes? Olha só, se você observar como são figuras de mesmo tamanho, eu tenho um cubo por fora, tá vendo? Um cubo por fora, esse mais simples aqui, e eu tenho um outro cubo por dentro. E aí eu tenho essas hastes cinza escuras ligando o cubo de dentro com o cubo de fora. E aí, claro, você ia contar quantas arestas tem um cubo. Só para lembrar, vou fazer aqui um desenho de um cubo, só para você ver. Ó, então, o nosso cubo, simplesmente eu teria isso aqui. Ó, uma aresta, duas arestas, três arestas. Ó, 3, né? Agora, vamos lá. 4 arestas, 5 arestas, 6 arestas, 7 arestas, 8 arestas, 9 arestas. 9. Só que tem 3 que eu não contei. Veja, 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. Mais 3 arestas vai determinar, ó, tá vendo? Ó, vai determinar lá por trás, tá vendo? Ó, esse quadrado aqui, mais esse outro bem aqui, ó, e o do fundo. Então, se você olhar, o cubo tem um quadrado que esse aqui, um quadrado que esse aqui, um quadrado de cima, e aí eu tenho 3 aqui na frente, tenho um aqui por trás, um aqui por trás e um aqui por baixo. Então, só nessa brincadeira, eu tenho 6 quadrados nesse cubo, né? 6 faces de 6 quadrados, né? Bom, se no cubo de fora tem 6, no cubo de dentro tem 6 também. Mas é claro que nem precisava fazer, porque está bem aqui. Todas as alternativas têm 12 quadrados. Então, se você tivesse lido isso aqui, se você tivesse lido esse aqui, a olhada alternativa, você nem ia mexer nos quadrados. Por que não? Porque todos têm 12 quadrados. Então, o foco desse problema, isso aqui é importante quando você for fazer, são essas linhas que unem o quadrado de dentro com o quadradão de fora. Essa linha aqui com essa aqui, tá vendo aí, ó? Essas linhas aqui, ó, que formam, a gente chama essa figura aqui, ó, como são paralelos, de trapézios,
que todos são. Mas se você olhar, esses trapézios são do mesmo tipo, ó. Esse, ó. Essa linha é o tamanho dessa, né? São trapézios isósceles, todos eles, né? Não são paralelogramos, são trapézios, isso aqui é importante. Então essa C está fora, não são paralelogramas, mas são trapézios. Aí você fala, quantos? Agora eu vou contar, ó. Se você... Oi. A minha está observando que na letra E são 12 retângulos, ele não colocou quadrado. Ah, é verdade. Aqui são... Boa observação. 12 retângulos, né? Então, na verdade, essa última aqui, eu vou até tirar daqui da situação. Mas os quadrados também são retângulos. Todo quadrado é retângulo. No entanto, nem todo retângulo é quadrado. Nesse caso seria equivalente. Aí tudo bem. Mas olha só, vamos colocar aqui. Então olha só, se você observar essa figura que eu montei aqui, eu vou ter uma estrutura semelhante aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó? E vou ter outra bem aqui, ó. E a última fechando aqui. Então, se você olhar, eu tenho uma estrutura dessa aqui, uma estrutura dessa aqui, outra estrutura dessa aqui e essa estrutura bem aqui, ó, desse lado aqui. Tá vendo as quatro? Então, tenho 4 embaixo, 4 em cima, 1, 2, 3 e a quarta aqui, ó, quarta embaixo. Então, de novo, eu tenho 4 estruturas. Então, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo, 8. Aí você fala, não, mas tem mais 4 lateral. De fato, 1, 2, 3, 4. Você fala, por que você não contou as da ponta? Porque eu já contei essa aqui e essa aqui. Então, ao todo, eu tenho 12. Então, são 12 trapézios. Então, observando 12 trapézios e 12 quadrados. Você fala assim, mas... podia ter contado 16, mesmo que você tivesse contado 16, não teria alternativa, tá certo? Aqui eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Eu fiz uma pequena animação para que você possa vislumbrar essa situação que eu mostrei aqui. É claro que na hora da prova você não vai poder fazer isso. Parece a figura, mas olha, veja bem, ó, eu posso girar, tá vendo aqui, ó? Estão vendo aí? Legal, né? Observa a parte de dentro, o meu quadrado, ó. Veja quando eu giro, ó, 1, 2 lá em cima, ó, embaixo 3, 4, 5, 6, né, rodando. A de fora também, ó. Aí, olha os trapézios aí, ó, olha os trapézios, visto um pouquinho de cima, ó. Tá vendo aqui, ó, um trapézio, 2, 3, 4. Né? Aqui não tem como falar. Aqui, aí lateral, ó, 1, 2, 3, 4, embaixo e em cima. Lateral, eu conto essa, ó, lateral eu conto essa, eu conto essa. Por que eu não conto essa e essa? Porque eu já havia contado antes. Então, por isso que só teremos 12. Essa é a ideia. Dá para ter essa visão na hora da prova? É difícil todo mundo ter a mesma visão espacial, né? A visão espacial, alguns têm mais fácil, outros não. Se tivesse assim, seria difícil de você enxergar, claro, né? Porque você estaria vendo o trapézio, mas estaria alguns ocultos. Mas a figura ela veio nesse sentido aqui, para que você pudesse dar uma enxergada nas supostas figuras que vêm lá na questão. Tá certo, pessoal? Então, espero aí que com isso você possa ter enxergado, né, um pouquinho aí como seria, né, a visão, né, dessa questão. Então, portanto, a resposta correta, 12 quadrados e 12 trapézios. Letra A. Ok? Agora começou por que a E está errada? Ah, boa pergunta. Por que a E está errada? O professor Moreira vai fazer o comentário aí. Veja que aí os 12 retângulos, os 12 quadrados são 12 retângulos também. Só que ele pediu 12 trapézios escaleiros. Os trapézios aqui que o professor está falando são isósceles. Exatamente. O escaleno, eu vou representar bem aqui, ó. O escaleno seria assim, ó, um trapézio. Lembra? Trapézio é aquela figura plana em que esse lado aqui, eu vou chamar A, B, C, D, por exemplo, em que o lado AB é paralelo ao lado CD. Paralelo, isso é um trapézio. No trapézio escaleno, esse lado aqui não tem a mesma medida desse lado, ó. Enquanto que no trapézio isósceles, que é o caso, nós temos os lados têm a mesma medida, ó. Por exemplo, esse lado aqui tem a mesma medida desse, conforme eu tinha colocado aqui, ó. Esse lado e esse tem a mesma medida. Os lados não paralelos. Os lados não paralelos, exatamente. Tá? A gente pode tentar perceber também que um trapézio isósceles seria pegar um triângulo isósceles e cortar ele mais ou menos em algum lugar. Esse tamanho é igual a esse. O triângulo é todo isósceles. Ó. Tirei essa ponta, eu tiraria essa ponta aqui. O que sobra é o trapézio isósceles.
Beleza, povo? Vamos para a próxima. Vê se não tem ninguém aí, mano. Tá. Beleza. Pedindo para entrar, não. Olha só, octaedro regular, duas faces são consideradas opostas quando não tem nem arestas nem vértices em comum. Na figura, observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida na cor cinza escura, está bem aqui, ó, e 4 faces numeradas, 1, 2, 3, 4. Ó, aqui está o octaedro, olha a quantidade de faces, ó. A face 1 lá atrás, do lado aqui do lado esquerdo, a face frontal 2, essa outra face aqui por trás 3, e essa face aqui 4 em cima e mais 4 embaixo, 1, 2, 3 na frente e 4. Então, essa aqui é o octaedro, 8 faces, aqui é representado pelos 8 triângulos. Perguntas: qual ou quais faces, né, ficarão opostas ou oposta à face de cor cinza escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Então, veja bem, se eu pego essa estrutura aqui e eu vou montar esta aqui, eu quero saber com qual essa face aqui vai ser oposta a quem. Ou seja, lembrando que para ser oposta, não pode ter nem vértice comum e nem aresta em comum. Então, olha só aqui o seguinte. Se eu for olhar claramente, essa face cinza, ela não pode ser oposta nem a essa aqui, porque faz parte da lateral, aqui a aresta em comum, essa aqui também não, e nem essa aqui, ou seja, das 4. Veja, então, se essa face, isso aqui é fácil entender o seguinte, se essa face tivesse um desses 4 cantos, certamente as outras 3 faces não estariam relacionadas, por exemplo. Então, essas 3 aqui não estão relacionadas, obviamente, por conta do vértice e da aresta. Mas, no entanto, imagina você que se essa face fosse aqui de cima, esse vértice invalidaria essa face e essa outra face. Então é isso que a gente vai ver. Por exemplo, se esse vértice, se essa face aqui, se eu vou fechar, obviamente eu vou fechar ou para cá ou aqui no primeiro. Então dessa maneira, certamente essa face 3, quando eu fecho o octaedro, ela não vai ficar em contato com essa face cinza, possivelmente. Mas aí tem uma outra face que pode acontecer. Se eu fechasse para cá, por exemplo, a face 3 não ficaria contato, mas ficaria meio estranho eu dobrar a figura para o lado de cá, né? Ficaria um pouco estranho. Então a possibilidade é se a gente olhar para o canto e a partir desse canto a gente vai fechar esse octaedro. Então certamente essa face poderá encaixar ou aqui no meio. Se encaixar no meio já mata aqui a questão. Mas se encaixar aqui pode ser A1 a 4, se eu encaixar aqui pode ser A3 a 4. Contudo, é difícil encaixar aqui, nesse 1, a menos que esse vai ficar enviesado. Está estranho aqui para me dobrar para cá, não é verdade? Então possivelmente vai fechar para cá, encaixando possível aqui ou aqui. Se encaixar aqui, essa aqui também vai estar fechada sobre este lado aqui, ó. Vamos ver. Então, dessa maneira, a gente pode pensar assim. Vamos imaginar que essa face aqui, ela não está na parte superior. Então, se não estivesse na parte superior, eu vou pegar essa face aqui, ó, e eu vou abrir ela para cá. Quando eu abro ela para cá, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui junto com esse outro triângulo. Essa face bem aqui, a face lá por trás, essa aqui, ó, lá por trás, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou abrir para cá, ó, formando esse triângulo do fundo aqui, 1, 2, 3, 4. E aí eu vou pegar, olha, essa aqui eu vou ter que descolar aqui de cima, puxar para fora, ela vai vir aqui para fora. E essa aqui de trás, ó, essa aqui, bem aqui que está aqui por trás, eu vou descolar e puxar para cá. E aí, claro, eu vou abrir essa figura para cá. Então, formando esse triângulo aqui, ó. Então, veja, o triângulo está ali. Quando eu abrir para cá, esse triângulo, essa face aqui, vai ficar essa face aqui, e observa que lateralmente nesse lado aqui, ó, que quando eu abrir para cá, esse lado aqui será esse, e essa estrutura aqui vai ser essa. Então, desse ponto de vista, esse triângulo passa a ser esse, ó. Estou abrindo essas duas, essa e essa, ó. Então vai ser esses dois triângulos aqui. Só nos sobra, já que eu estou colocando essa observação, só não sobra que a face cinza vai ser essa face aqui, ó, que estaria em cima. Para exemplificar isso, ó, nós vamos passar aqui para o GeoGebra.
Aqui no GeoGebra, a gente já percebe, né, o formato octaedro, aquela situação. Agora imagina se eu pudesse observar, ó, essa face aqui é a face que está aqui representada no plano, não é? Essa parte aqui representa esse plano aqui. Então essa face é essa face do plano, essa face bem aqui, ó, aqui atrás, aqui por baixo. Vendo? Essa face aqui por baixo. Tá? E as outras faces estão aqui conforme a figura lá. Agora se eu pudesse abrir, observe quando eu abro, ó, aquela situação que eu te falei, ó. Então, ó, essa face lateral, essa face aqui do lado, ela vai abrir para cá. Ó, essa face lateral ela vai para cá. A face do outro lado, essa face do lado de cá, ó, ela vai abrir para lá. Ó. Enquanto ó, que as duas faces, essa e este lado aqui, ó, esse lado aqui, ó, ele vai abrir para baixo, ficando a figura nesse formato aqui. Só fechar aqui, ó. Então, e agora a gente olha que esta parte aqui, se eu só mudar aqui de cor para cinza, você vai perceber que quando eu fecho a figura, ó, olha onde está a face cinza. A face cinza, de acordo com a representação lá, ó, a face cinza não poderá ser, ó, ela vai encostar justamente, ó, essa face, essa face e essa face. Então essas três faces aqui, ó, essas três, elas não poderão ser opostas, porque teremos o vértice em comum. Esse vértice vai pegar bem aqui. Enquanto que essa face aqui será oposta a esta face de dentro. Essa face será oposta à face que na nossa questão representa a face 4. Só para você ver, eu vou até colocar aqui de outra cor. Por exemplo, vou pintar aqui de um amarelo mais escuro. Fazendo quase verde. Um verde mais escuro e um azul clarinho. Então, olha só. Então, quando eu fecho, agora, quando eu fecho, você observar, ó, ao fechar, pode ver aonde está indo a minha face. Ó. A minha face cinza, ó, ela vai ficar certamente, ó, olha lá, as três faces. Ó. A verde é mais clara, a verde escura e amarela. Ó. Então, ela vai encostar nessa. Portanto, a face cinza está embaixo, em cima, e a face azul está embaixo. Logo, a figura em questão está oposta à figura 4. Nós podemos dizer, então, que a face cinza será oposta à face 4. Resposta correta, letra E. É claro que essa questão aí, ela é muito mais elaborada, apesar de se... não tem nenhum cálculo e tal, mas ela é muito elaborada porque você tem que ter essa visão de desconstrução e de construção de figuras a partir da planificação de suas faces. É essa. Tá vendo? E aí, quando eu fizer isso, esse triângulo aqui, esse bem aqui, ó, tá vendo? Vou colocar bem aqui, ó, esse pontilhado aqui, esse pontilhado, ó. Esse pontilhado está lá por trás, eu vou abrir ele para cá, ó. E depois eu vou pegar esse e vou abrir ele para cá, para ficar desse formato aqui, ó. Aí quando eu abro ele, ó, pego esse descola daqui e eu trago ela para cá. Veja, tá vendo esse triângulo? Eu vou pegar essa face aqui e essa face que estava lá para trás que eu abri, eles vêm para cá, ó. Esse triângulo aqui vai abrir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Esse vai ficar assim. Então, essa face aqui, que é a minha face em questão, é essa aqui de cima. Tá? Eu sei que parece difícil você observar, mas eu vou mostrar para vocês numa animação. Rapidinho. Beleza, eu vou só trocar aqui. Deixa eu só deixar aqui na tela cheia. Só trocar bem aqui, rapidinho. Abrir recente, a 145. Acho que é essa aqui. Não gravar. Ó, só voltar lá. Olha, foquem na figura da esquerda, olha, está semelhante àquela que está lá, ó. Da figura da direita, desculpa. Está semelhante à que está lá, ó. Agora,
essa aqui, essa face aqui, ó, é a que está no chão. Essa bem aqui é essa. Tá vendo aí, ó? Essa aí é essa. Agora eu vou abrir essa figura. Veja, eu fiz um corte bem aqui, ó. Fiz um corte. Essa face vem para lá. Essa face aqui, ó. Essa face bem aqui, ela vem para cá, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha o corte, ó. Vendo aí, ó? Opa. Pera aí, um momentinho. Ó, essa face aqui, ela vem para cá, ó. Essa face vem para cá. Olha lá, ó. Tá vendo? Olha aí. Essa face vem para cá, essa face vai para lá. Essa face vem para cá, essa face vai abrir para cima e essa aqui vai desdobrar para cá. Quer ver? Olha, acompanha devagarinho aí, ó. Eu vou só mostrar para vocês aqui, ó. Pronto. Para mostrar que é verdade, eu vou pintar aqui de outra cor para você ver, ó. Essa aqui é a face cinza, ó. Olha onde ela vai estar quando eu fechar. Perceberam aí, ó? Ela vai estar exatamente naquela posição lá que eu disse para vocês. Olha onde está a face 1, 2, 3, 4, ó. Eu vou mostrar aqui. Essa aqui eu vou pintar de uma outra cor, vou pintar de amarelo. Você vê onde que está amarelo. Essa aqui, ó, eu vou pintar de, que é a face 1, vou pintar de um verdinho mais claro. Essa aqui um verdinho mais escuro. E essa aqui, a 4, vai ser de um azul. Só para você ver o azul aí, ó. Então tá bem aqui, olha, cinza. 1, 2, 3, 4. E aí quando eu fecho, olha lá a face que vai estar oposta. Ó, veja, a cinza faz fronteira com a amarela, a cinza faz fronteira com a azul e a cinza faz fronteira com a verde. Então a única que ela não está fazendo fronteira é com a que está lá embaixo, ó, com essa aqui, ó, que é a azul, ó, tá vendo? Ela está em cima, a cinza está em cima e a azul está embaixo. Ah, professor, mas a gente não ia ter esse software na hora, tampouco ter essa visão. Realmente, planificação, ainda mais uma figura como essa, é uma situação, é uma questão que ela não é tão fácil assim para todos. Tá, gente? Mas aí só para te reforçar como que seria essa visão. É claro que para ver inclusive nem todas as pessoas conseguem ter essa visão, né? Então, a forma correta, então, seria a face oposta, seria apenas a face 4, essa bem aqui, né? Veja que nós não tivemos que calcular nada, mas tivemos que ter ponto de vista, tivemos que contar figuras, né? Nesse momento. Agora, para você que já está aí, talvez esteja pensando, puxa vida, se vier essa questão, já era, vou colocar D de Deus, já era aqui, ó. Tem que lembrar E de Eliezer, o professor aí, ó. Agora eu vou passar aqui a peteca aqui para o professor Moreira, que ele vai fazer uma questão aqui relativamente não muito fácil, mas é de cálculo, envolvendo aí, eu não sei se, não vou te falar se fica mais fácil ou mais difícil se com o cálculo. Coloca aí tá? Pra mim. Beleza. Boa noite a todos. Boa noite a todos, então vamos lá para essa questão aqui, né? Essa aqui tem que fazer conta, talvez seja mais fácil que aquela que não teve que fazer, né? Vamos ver. O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste conforme ilustra a figura. A figura 1, isso. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com formato de um triângulo, equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorra perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero apresentado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é... Então temos um triângulo aí, que é o perímetro do triângulo. O perímetro é a soma dos 3 lados, como a gente já sabe, né? Então temos que achar o valor de um lado e multiplicar por 3. Né? Então vamos anotar aqui que o perímetro do nosso triângulo vai ser 3 vezes o lado, né? Aí se você lembrar da forma da altura do triângulo equilátero, que ele já nos deu aqui que é 8, a altura é 8, né? Se
você já vai rapidão, senão acha os lados pelo Teorema de Pitágoras. Você vai achar o lado, aqui é L e aqui é L sobre 2. Como o triângulo é equilátero, essa altura vai dividir o lado oposto ao meio, né? E o ângulo também. Pode achar pelo seno, pelo cosseno aí, você achar melhor, né? Cada ângulo aqui é 60, o outro lá é 30. Mas quem lembra da formulazinha do triângulo equilátero que a gente trabalhou, principalmente com o pessoal do terceiro ano aí, que é a altura igual... A altura de um triângulo equilátero, para quem lembra da forma, é L raiz de 3 sobre 2, né? E já temos o valor da altura, que é exatamente 8, né? Então agora, para achar o nosso L, o que a gente faz? Olhando essa parte aqui, ó, passa o 2 para o outro lado, vai multiplicando, dá 16, e divide por raiz de 3, né? Então vai ficar 16 sobre raiz de 3. Mas nós queremos o perímetro. O perímetro, não esquece que é 3L. Então vamos multiplicar logo por 3 aqui, né? Vai ficar 3L igual a 3 vezes 16 sobre a raiz de 3. Ele mandou usar a raiz de 3 1,7. Mas antes de substituir a raiz, para não ter que fazer uma divisão, eu vou racionalizar essa situação aqui, multiplicando pela raiz de 3 numerador e denominador. Você vai fazer a multiplicação, vai ficar bem melhor, né? Então 3L vai ficar, que é o perímetro, né? 3 vezes 16, vou só colocar aqui, vezes a raiz de 3. E raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9, que é 3, né? Então você cancela esse 3 aqui, ó, vamos ficar com 16 vezes a raiz de 3. Como ele mandou usar o raiz de 3, 1,7, então eu vou fazer aqui, ó, 16 vezes 1,7. 7 vezes 6, 42. Vai 4, né? 7 vezes 1, 7, 4, 11. 1 vezes 16 é 16, né? Somando tudo, vamos ter 2, 1 mais 6, 7 e 2, 27,2, né? Vamos colocar aqui 27,2. Ele que é o que mais se aproxima, né? Letra D. É isso aí. Deixa eu fazer um comentário agora. Pode fazer. Seu comentário para você. O comentário seria o seguinte: vocês têm que lembrar também, gente, que a prova do Enem, ela além de você saber ter essa agilidade no cálculo, você precisa também pensar em fazer aquele cálculo mais rápido. Por exemplo, nesse caso, veja que o valor deu aproximado. De fato, se você fizesse assim, 3 vezes o lado igual a 3 vezes 16, né? Como raiz de 3 ele mandou você usar 1,7, olha, perceba que se fosse 1,6, isto aqui, essa conta aqui, ela está perto de 10. Então seria 3 vezes aproximadamente 10, que daria aproximadamente para cima, né? Porque você está pegando, dividido por um menor, maior, era para dar menos que 9, então está arredondado para cima. Era para dar menos de 10, né? Isso dá menos de 10, porque se fosse 1,6 seria 10. Então eu estou arredondando para cima. Então arredondado para cima é 30. Aí eu vou olhar aqui, o número maior que eu tenho aqui, mais próximo disso, é 27,18, uma vez que o outro é 36 e o anterior é 20 ponto alguma coisa. Também seria uma outra situação que você talvez ganhasse um tempo. Isso só é aconselhável se as alternativas tiverem números distantes. Por exemplo, a diferença de uma alternativa para outra é 7 pontos mais ou menos. Ó. Daqui para cá é 7, daqui para cá é 9, ó, daqui para cá é 7. Então, nessa situação, vale a pena você, de repente, fazer uma aproximação desse tipo, né? Então, você só vai mirar no 1,7, para dizer, pô, 17, se fosse 17, 1,7 daria 10. Então, está arredondado para cima. Sim, professor Elias, só faço comentário, como que ele acharia pelo seno de 60 e o L também, se ele esquecesse, não lembrasse da forma? Boa, eu vou só dar uma apagadinha aqui nessa parte. Então, vamos lá. Vou repetir o triângulo. 60, H, aqui é L, e, logicamente, H sobre L é o seno de 60. E outra coisa, só escrevendo aqui, 8, aqui é L, né? Aqui é a raiz de 3 sobre 2. Você poderia observar aqui, ó, fazer a conta, chegaria aquele valor multiplicando cruzado, ó, simplesmente aqui, ó, eu teria
é L raiz de 3 igual a 16. Chegamos àquela situação que o L é igual a 16 por raiz de 3. E aí, claro, multiplicando por 3, né, porque nós temos o período, lembrando, período é L mais L mais L. Período não, perímetro, né? Perímetro é 3L. Então, por isso que nós fizemos essa multiplicação aqui. Então, ficaria assim. O P seria 3 vezes 16 por raiz de 3. Aí chegaremos àquela conta que nós vimos aí aproximadamente 27,2. Ok, pessoal? Então essa aí seria a visão, né, inicialmente dessa questão. Observa que é uma questão que envolve geometria plana, que envolve a área de triângulo, que envolve período de triângulo, que envolve a questão do lado. Pode, o seno ele não deu, isso aqui é importante. Nós fizemos pelo seno, mas você poderia usar, porque é uma informação que se você conhecer, você pode usar, mesmo que não esteja na questão. Mesmo que ele não quer saber como você fez, ele quer saber que você marcou essa aqui, tá certo. Tudo bem? E é uma informação básica, né? O seno, cosseno de triângulos, né? Exatamente. Então, mais uma aqui. Essa é a questão interessante, essa questão, né? Porque, veja bem, é um negócio que tem na tua casa, que tu sempre usa, uma xícara bonitinha de coração, inclusive. Se olha, a pessoa comprou uma caneca para tomar sopa, é um canecão, conforme ilustra a figura. Sabe-se que 1 centímetro, vou colocar o laser aqui, sabe-se que 1 centímetro cúbico vale 1 ml. E o que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro de 10 centímetros. Ou seja, isso aqui é 10 centímetros. Enquanto que a base tem diâmetro 8 centímetros. Daqui para cá é 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura, ou seja, a altura da caneca é 12 centímetros. Essa altura é a distância entre o centro dessa e o centro dessa. Então está supondo que isso aqui é um cone, né? Perfeitamente aqui, um pedaço de um cone. Aí por isso que ele coloca aqui de centro a centro, eles estão alinhados, então é um cone reto, circular reto. Aí diz assim, de acordo com isso, utilize π igual com aproximação para 3 para aproximação de π e pergunta qual é a capacidade volumétrica em mililitros dessa caneca. Ora, se eu calcular a capacidade, ou seja, volume em centímetro cúbico, então já está em mililitro também, porque a relação é 1 para 1. Porém, existe um problema aqui interessante. Cone, olha só, veio um cone, não foi nem um cone, como já veio em outras edições do Enem. Na verdade, aqui está se falando de um tronco de cone. E aí, como enxergar o tronco de cone? Vou mostrar aqui. Então, olha só, imagina que se eu prolongasse essa linha, ó, estou dando uma forçada aqui, prolongasse essa linha, ia dar esse cone. Não está bem bonitinho não, porque ele vai embora, né? Então, prolongando, dá um cone completo, ó. Prolongando o cone completo. Eu vou dizer que esse cone completo tem uma altura... Ixi, Maria. Esse cone completo tem uma altura... A altura vem daqui até embaixo. A altura ela passa pela ponta. Ó. Isso aqui eu vou chamar de altura H. Enquanto que esse pedacinho daqui para cá, ó, eu vou chamar isso aqui de altura da ponta. Não é verdade? E a única relação de medida que ele me deu foi essas 3 medidas, ó. Isso aqui vale 10, daqui até aqui vale 10, então a metade que é o raio, isso aqui é 5. Isso aqui vale 8, então a metade que é o raio vale 4. Por que você fala de raio, pessoal? Só para lembrar, o volume de um cone, vamos mudar aqui o volume de um cone, ele vai ser dado por 1/3 da área da base vezes a altura, onde a área da base é um círculo. Eu tenho que precisar saber que a área de um círculo da base, aí a área da base, seria π vezes r ao quadrado. Por isso que ele deu π igual a 3. Então, quando eu junto as duas coisas, juntando as duas, eu teria que o volume do cone, então, é 1/3 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, né? A altura aqui. Não é aquela altura ali, vou até colocar um H qualquer aqui, um H, se eu colocar maiúsculo, vai achar que é a altura do cone todo, tá? Vou colocar aqui um H maiúsculo, pronto. Né? Então, a altura do cone. Então, só que o detalhe, como ele disse para π ser trocado por 3, eu vou até fazer um corte aqui, o π com o 3, simplifiquei. Então, o volume desse cone especificamente, dos cones aqui, seria simplesmente o raio vezes a altura. Tanto para o cone todo, quanto para o cone, para o pedaço do cone. O que nós vamos fazer é relacionar o cone todo, olha aí, eu vou relacionar o cone todo com a
ponta do cone, ó. Vou relacionar isso. Você fala, por quê, pessoal? Porque como é que eu vou tirar esse pedaço faltante aqui, ó? Esse pedaço faltante bem aqui, ó. Não sei que o cara lembra da área do tronco de... Exatamente. Se você lembrar da área do tronco do cone, que ela estudar lá em geometria espacial, beleza. Caso você não lembre, que eu duvido muito que você vai lembrar, talvez você não lembre nem do volume do cone, você vai dizer assim, ó, o volume do tronco é o volume do cone menos o volume da ponta. E aí eu já posso dizer que esse volume do tronco será simplesmente quem? O raio ao quadrado, o raio do cone, esse raio maior aqui, ó, que esse raiozão aqui, ó, chamar aqui de, que é o raiozão, chamar de Rzão aqui, ó, é ao quadrado vezes a altura toda, olha aqui a altura toda. E enquanto o volume da ponta será o Rzinho, vou chamar Rzinho aqui, esse pedaço aqui, ó, o Rzinho que aqui no nosso caso é 4, V ao quadrado vezes a altura da ponta. Existe um problema, estaria bonitinho se fosse isso. Qual é o problema? Nós não temos nem a altura e nem a altura da ponta. Tá certo? Então perceberam aqui? Olha, anota bem aqui esse detalhe. Eu vou transportar isso aqui para outro slide. Então olha só, o que eu tenho aqui, veja, a ponta está aqui, só transportando. Aqui está o meu H e aqui está o meu HP, que é a altura da ponta. E nós chegamos à conclusão que o volume desse cone seria o R ao quadrado vezes Hzão menos Rzinho ao quadrado vezes Hzinho. Onde HP, né? HP. Onde esse aqui é o Rzinho e esse aqui é o Rzão. O Rzão vale 5, o Rzinho vale 4. Beleza? Tá bonitinho aqui, seria 20 vezes, 16 vezes, elevando ao quadrado. Qual é o problema? A altura da ponta e a altura do cone. Nós não temos, a gente tem isso aqui. Ora, podemos dizer então que, vou colocar bem aqui do ladinho, depois eu faço o cálculo bem aqui, eu vou colocar esse lado aqui. Ó, posso dizer então que a altura total é o H que ele me deu mais a altura da ponta. Você fala, uma pessoa mesmo assim está faltando. Ora, mas a gente pode usar, lembra esse triângulozão aqui, ó? A gente pode usar nesse triângulo de fora a fora a tal da semelhança, ó. Esse triângulo primeiro, cortando bem aqui no meio, ó, tá vendo aí, ó? Esse triângulo aqui é 5, aqui é 4 e aqui tudo isso aqui passa é o H. Passa o traço da bem aqui, ó, bem aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó. Esse triângulo que eu separei aqui, ó. Isso aqui é o meu Hzão, ó. Toda essa parte aqui, ó, é o Hzão. E esse pedacinho bem aqui, ó, é o meu H da ponta. Ora, se esses triângulos são semelhantes, então existe uma relação entre o H, olha só, vou colocar bem aqui, a semelhança é o H maior do triângulo grande para o H do triângulo menor, que é o HP, será na mesma razão que o 5 que é o cateto, para o 4, que é também o mesmo cateto aqui, ó, o equivalente. Então, isto aqui é a relação. Ora, daqui a gente já pode tirar uma coisa interessante, que a relação da altura da ponta com H, a gente pode fazer essa relação dos dois. Né? Eu posso dizer então que o H, posso colocar essa situação bem aqui, né? Aí eu digo, bom, como eu já tenho isso, e o H vale isso, olha, eu vou pegar esse resultado e esse aqui. Então escreva assim, ó, vou dividir aqui por HP, né? Fica assim, H mais HP dividido por HP é igual a 5 quartos. Veja bem, nós temos esse H. Lembra? Ele deu lá, ele disse que isso aqui é 12. Então a única medida que eu tenho é essa aqui, além dessas duas. Então, muito bem, vou usar esse 12. 12 mais HP sobre HP é 5 quartos. Multiplicando, eu tenho 5HP igual a 4 vezes 12 mais 4 vezes HP. Pronto. Ok? Multipliquei o 4 por todo mundo. E aí, claro, continuando aqui, nós teremos então 5HP menos 4HP igual a 12 vezes 4, 48. Então, teremos aí que 1HP, porque 5 menos 4 é 1, é 48. Ora, como o HP é 48, eu já sei que o H total, o H maior, que é o H do tronco,
o Hzão aqui vai ser 12 mais 48, que vai ser 60. E aí nós resolvemos o nosso problema, pois o volume do cone será 5 ao quadrado, né? Olha aqui o 5, né? Eu estou usando a fórmula já. Vamos usar aquela fórmula que escrevemos lá atrás. 5 ao quadrado, 25, vezes o Hzão, que é 60. Menos 4 ao quadrado, que é 16, vezes o Hzinho, que é H da ponta, que é 48. Então, ó, aí eu tenho que fazer essas duas continhas. 25 vezes 60, só para lembrar, 6 vezes 5, 30, tá? Posso fazer bem aqui do ladinho, ó. 25 vezes 60. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. 1.500. Então, já posso colocar que isso aqui é 1.500. Menos, agora essa outra conta. Eu vou fazer aqui do ladinho também. 48 vezes 16. 6 vezes 8, 40. Aí não tem jeito, com as respostas eu tenho que fazer a conta, né? 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 4, 24. E 4, 28. 6, 1, não é isso? Não, 6 não. 8, desculpa aí, gente. Vou só tirar esse 5 daqui para não ficar muito apertado. Aqui, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Beleza? Então vai lá, 8, 16 vai 1, 6, 7. Então, 768. Agora, eu vou fazer essa diferença. Logo, vou fazer bem aqui a conta. Ó. 1.500 menos 768 será, então, 10 menos 8, 2. Acabou, né? Não é isso? Olha só aí a tua conta. Tu fez. Tu não vai checar o cálculo. Não vai dar tempo, meu irmão. O tanto que a gente passou para esse cálculo. 10 menos 8, 2. Acabou. Por que acabou? Só tem uma com 2, meu irmão. 732. Mas se você quiser fazer, vai lá. 9 menos 6, 3. Né? Tá aí mesmo, né? Ok? Virou 14 menos 7, 7. Pronto. Tá aí. Então, portanto, essa seria aí a nossa resposta. 732. Então, vamos lá, mais uma. Essa aqui, vou passar para o professor Moreira, essa aqui. O dono de uma loja pretende usar cartões imantados, aqueles com imã, né, para colocar em geladeira em algum lugar, né, para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de 1 centavo por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão um triângulo equilátero de lado 12, é um triângulo equilátero de novo, já pela segunda vez, né? Um quadrado de lado 8, um retângulo de lados 11 e 8, um hexágono regular de lado 6, um hexágono regular que é 6 triângulos equiláteros, né? Para quem já estudou aí geometria, né? Um círculo de diâmetro 10 centímetros. De novo o círculo aparecendo, né? O dono da loja está disposto a pagar no máximo 80 centavos por cartão. Ele escolherá dentre desse limite, dentro desse limite de preço, aliás, né, o modelo que tiver maior área de impressão. Use 3 como aproximação para π, isso é uma aproximação boa, e 1.7 como aproximação para raiz de 3. Cada triângulo equilátero já vai aparecer raiz de 3, aí ele já colocou. Então ele quer pagar 80 centavos por cartão. Portanto, qual é a máxima que vai ter, né? 80 centímetros quadrados, né? Pois é 1 centavo cada um, né? Cada centímetro quadrado. Então, a peça que vamos escolher tem que estar próximo de 80 centímetros quadrados ou igual a 80 centímetros quadrados. Não pode ultrapassar isso. Ele quer mais próximo disso aí. Ele quer a maior área de impressão. A nossa área será menor ou igual a 80 centímetros quadrados, né? E será o mais próximo possível dela, né? Então vamos analisar. Ele diz o seguinte: ele tem vamos analisar a primeira área. Um triângulo equilátero de lado 12. Né? Quem lembrar da forma da área do triângulo equilátero também pode já fazer diretão, né? A área do triângulo equilátero, que é a nossa situação 1, né? Seria o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Quem estudou aí geometria no terceiro ano já está lembrando. Se não, você poderia pegar, já sabe a altura do triângulo equilátero vezes o lado, né? Então, o nosso lado é 12, né? Portanto, 12 vezes 12, raiz de 3 sobre 4. Já podemos dividir um 12 por 4, que dá 3. 36 raiz de 3. Né?
E aqui fazer a continha, pode trocar o raiz de 3 por 1.70 e 1.7, né? Vamos fazer a continha para lembrar, né? 36 vezes 1.7, vamos fazer as continhas que é para vocês aprenderem a fazer as continhas. Não errar essas continhas na hora que vai fazendo, né? 7 vezes 6, 42, vai 4. 21 com 4, 25. Acredito que seja isso, veja aí. Uma vez 6, 6, uma vez 3, 3, somando 2, né? 11 vai 1, 61,2. Confere aí, professor. 61,2 centímetros quadrados. Está menor que 80, pode ser essa, se não tiver nenhuma que se aproxime mais, né? Vamos ver então a área do... Já vimos aqui a área desse aqui do triângulo, aqui deu 61,12, né? 61,2. Vamos ver agora a área do quadrado. Esse quadrado tem lado 8, a área do quadrado é 8 vezes 8, 64, né? Então a opção por enquanto está sendo o quadrado, né? O retângulo, que é base vezes altura, que dá 88, né? Se passou, está fora, né? Aqui está fora, né? E tem o hexágono regular e o círculo agora para fazer a área, né? O hexágono regular, que lembra o hexágono, tem lado igual ao raio, né? Ou seja, são 6 triângulos equiláteros. Então você teria que fazer a área do hexágono aqui, seria 6 vezes a área de um triângulo equilátero e lado 6, né? Por isso tem que dar uma revisada nessas fórmulas antes de você ir para a prova do Enem, para lembrar, para não perder muito tempo, né? Então, como é L ao quadrado das duas áreas do triângulo equilátero, já vou colocar logo aqui o hexágono regular de lado 6. Né? Então, 6 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, né? Isso aqui é um 6. Aqui. Então, nós teríamos aqui 6 vezes 6 vezes 6 raiz de 3 sobre 4. Estou colocando assim só para ficar melhor. Vou até colocar o 4, 2 vezes 2, ó. Porque 6 por 2 é 3. 6 por 2 também é 3. Então teremos 54 vezes a raiz de 3. Fazendo a continha rápida aí, quanto que dá? Né? É só fazer aqui 54. Passa de 80, né? É. Mas aí na hora que você tiver uma aproximação, pode fazer por aproximação, como o professor Elias estava fazendo. Se tiver um pouquinho de tempo, se tiver um pouquinho mais de tempo, pode fazer devagarzinho. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15, vai 1, 16, não, né? De 3,7, prof. Ah, ele mandou considerar 1,7, né? Desculpe. 7 vezes 4, 28. Vai 2, 35, 2, 37, né? Vou colocar aqui. E 1 vezes 54, 54, né? Só colocar aqui afastado para ver. Então temos 8, 11, vai 1, 9. Deu 9, passou, né? Passou. Então esse também está fora. Então ou é o nosso 64 ou é a circunferência. Mas uma circunferência de diâmetro 10 tem o raio, qual o raio dela, né? Então ela tem uma área da circunferência que é, como o professor já falou anteriormente, πr ao quadrado. Mas o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 10, então o raio vai ser 5, né? Portanto, 5 ao quadrado vezes o π. Mas o π mandou considerar 3. Portanto, 25 vezes 3, que dá quanto? 70 aí? 25. 25, eu já ia colocar a resposta, né? 75. Então, qual é a área que mais aproxima do 80, né? A área da circunferência. Né? Então, bem, temos então o círculo aí, o círculo, na verdade, circunferência não, né? Então é isso aí. Obrigado pela participação de todos vocês. Então ficamos por aqui, até a próxima.